não foi diferente com a Pinacoteca, como não foi diferente com nenhum outro profissional, perdão, em nenhum outro lugar, né? Todas as pessoas foram pegas de surpresa. Então, o que a gente fez a princípio, no começo mesmo da pandemia, a gente tocou algumas coisas que ainda era possível, meio que por computador, para depois pensar o que a gente ia fazer em termos de atender público virtualmente, e aí é que a gente foi desenvolver outras ações, transformar esses encontros em encontros virtuais, diminuir o tempo, até por conta da questão da virtualidade, não ser a mesma coisa de você estar presencialmente. Então, muitas atividades nós fomos passando para o meio virtual. Então, a gente teve uma outra coisa também, dentro do Núcleo de Ação Educativa, nós temos diversos projetos que trabalham com diversos perfis de público. Então, esses projetos também fizeram cursos virtuais. A gente fez, por exemplo, formação para a nova exposição dos Gêmeos, também virtualmente. Lançamos um material virtualmente. Então, assim, leitura de imagem, muita coisa que a gente fazia presencialmente, óbvio que não é a mesma coisa, mas a gente tentou adaptar. Sim, não tinha jeito. Nosso trabalho veio para casa. Num primeiro momento, alguns de nós teve seus contratos de trabalho suspensos, em função, inclusive, da manutenção dos nossos trabalhos, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas bem legais é que ninguém foi demitido na Pinacoteca. Então, a gente teve o contrato de trabalho suspenso, mas a gente continuou trabalhando. Então, isso foi uma primeira coisa. Depois disso, com a retomada, a gente foi fazendo projetos dentro de casa, né? Então, leitura de imagem, por exemplo, isso você encontra dentro do YouTube da Pinacoteca. A gente tem leituras de imagens que os educadores fizeram. A gente tem, naquele momento, a gente estava com uma exposição toda sendo montada, então a gente estava pensando em estratégias para trabalhar com o público dentro da exposição e nada disso foi possível. E ainda não é possível, uma série de ações ainda não são possíveis, por conta do distanciamento social e da questão do toque, nós trabalhamos muito com jogos. Então, isso foi sendo feito dentro de casa, né? Nós estamos retomando e passando para a nossa coordenação tudo isso virtualmente. E sim, nós recebemos uma ajuda de custo para a questão de luz, né? De estar dentro de casa, né? A gente está usando os nossos próprios dispositivos. O que a gente pode fazer, então, por exemplo, primeiro que a gente tem uma comunicação direta, seja via e-mail, seja WhatsApp, a gente trabalha muito com a ferramenta Teams, né? Quando a gente tem que fazer reuniões. Então, a gente começou a se comunicar por esses meios. E o que foi possível a gente fazer para o YouTube, para a internet, a gente passou para essas plataformas. Então, a gente tem sim uma visita virtual por essa exposição antiga que foi disponibilizada para as pessoas, né? Além de outras atividades que também vão ser disponibilizadas virtualmente. O que a cultura e a arte representou nesse período? Eu acho que assim, nunca houveram tantas buscas na internet por atividades, por música, por filmes, eu acho que foi uma grande um grande encontro das pessoas com uma possibilidade que a arte tem, que a cultura tem, de te fazer se aproximar de outras questões, né? Eu acho que assim, a gente estava e está ainda, quer dizer, eu acho que a gente tem uma grande probabilidade de voltar a fechar muita coisa, todas isoladas, sem poder sair, sem poder fazer nada. De repente, você tem um show na internet. De repente, você pode entrar no museu virtualmente. No sentido de desestressar um pouco, né? Dessa questão mais horrorosa que nós estamos vivendo. Eu acho que a arte e a cultura entram por aí. Entram como uma possibilidade de ganho no sentido de as pessoas conseguirem se tranquilizar, se é que é possível dizer isso.
O maior investimento, eu acho que foi da gente se manter junto, entendeu? Eu acho que de acontecerem, reorganizarem financiamentos, reorganizarem as coisas para manter a equipe. Uhum. Eu acho que não é um investimento só financeiro, mas é um investimento afetivo mesmo. Eu acho que isso foi muito importante. Foi importante para muita gente, que eu sei que dizer, olha, você está empregado, ainda mais num momento como esse. E valores do educativo que a gente faz, projetos que a gente desenvolve, e isso a gente tem uma noção, né? Agora, valores específicos, por exemplo, dentro da Pinacoteca, então, claro, com mudança de segurança, com novos equipamentos para a questão de higienização, isso tudo foi um gasto, mas quanto isso, acho que para mim o maior mesmo foi a questão pessoal. A gente fechou dia 18 de março, né? Março, abril e maio, eu, por exemplo, não trabalhei, mas em junho a gente já estava com um monte de coisa rolando, né? E mesmo em maio, uma parte da equipe continuava trabalhando para dar conta de coisas que a gente já tinha feito, né? Mas eu acho que assim, mais pensar mais em termos de maio, por aí, abril, maio, abril, final de abril, não sei. Aí eu não sei te dizer, não sei. Assim, a gente obteve muito sucesso, sim. Então, no nosso caso, o que a gente, o Núcleo de Ação Educativa se propôs a fazer o quê? Nós fizemos aulas virtuais, nós propusemos isso para cursos específicos. Nós fizemos leituras de imagem que foram para a internet. É nossa também a visita virtual que é feita foi para a internet. A gente desenvolveu projetos para instituições. Então, por exemplo, esses dias a gente tem instituições parceiras que não têm acesso à internet e que as pessoas precisam de materiais para desenvolver seus trabalhos. Então, a gente também também entregou isso. Lives e mais lives, aí o pessoal da minha chefia, né, da minha coordenação dentro do Núcleo de Ação Educativa, fizeram lives e mais lives falando sobre essa questão de como é que o museu teve que se adequar a esse momento. Uhum. Então, e público, sim, a gente teve uma grande visitação virtual, entendeu? Nas nossas ações. Isso eu acho que foi bem interessante. A gente teve um aumento muito grande da procura. Não sei se precisar quantos por cento, mas foi uma coisa bem, bem marcante, isso eu sei dizer. A gente segue todos os protocolos, né, que o governo do estado propõe. Então, a gente não tem, por exemplo, ingresso para retirada nas nossas bilheterias estão fechadas. O que a gente tem é você entrar no site. Então, por exemplo, a gente tem uma grande exposição agora que é dos Gêmeos. Então, são feitas vendas por lote, porque a gente tem uma limitação de pessoas, de público na entrada, nas salas, né? Então, assim, como é que está sendo essa reabertura? É uma reabertura tensa, óbvio, porque você precisa ter muito cuidado, mas ainda assim é uma reabertura, né? De a gente poder respirar um pouco, das pessoas poderem ir no museu, ficar lá pelo menos um pouquinho, mas assim, é muito cuidadoso, é muito delicado mesmo. Essa questão da limitação de público dentro das salas, por espaço, porque a gente tem que ter 1,5 metro, 2 metros de distanciamento entre as pessoas. A gente tem a questão do uso de máscaras, álcool gel em todos os lugares que você imaginar, você tem álcool gel. A gente não tem mais, por exemplo, os bebedouros. Por que isso? Porque o bebedouro pressupõe que você tenha que ter contato físico. Outro protocolo, nós tínhamos muitas atividades, principalmente o Núcleo de Ação Educativa, jogos e atividades onde o público interagia, né? Então, a gente tinha o Vamos Conversar, que as pessoas escreviam papéis sobre aquilo que mais gostaram, ou
enfim, isso tudo está desativado, porque a gente não pode ter esse toque. Que mais? O horário de abertura do museu é outro, porque a gente também está pensando no contrafluxo, né? Se você vai abrir, por exemplo, das 10 às 6, é um horário mais movimentado dentro da cidade. Então, está se abrindo do meio-dia às 8 da noite. Né? Isso também foi pensado justamente para diminuir o fluxo na circulação na própria cidade mesmo. Então, número de pessoas muito reduzido, né? Enfim, todas as marcações possíveis no chão, a gente tem espaço para entrada e indicação de circulação, espaço para saída, indicação de circulação para saída, é bem cauteloso nesse sentido.